Salve, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Canoeiro da Arte. Aqui é o professor Pedro, mais uma vez para falar de arte para vocês. Antes de nós começarmos o nosso assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E você que já é inscrito, ajude o nosso canal a crescer muito mais, para podermos trazer mais conteúdos de artes aqui no YouTube. Vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, vamos falar hoje do teatro, vamos falar dos bastidores do teatro, vamos falar dos gêneros do teatro, dos personagens, dos elementos físicos do teatro. Fique no nosso canal até o fim dessa videoaula. Será muito importante você aprender sobre o teatro, sobre muito mais, sobre as características, os gêneros, que é muito importante. Vamos falar do teatro hoje. O teatro, desde que nós temos registros, o teatro surgiu na Grécia Antiga, no século IX a.C., e consistia em representar uma situação e estimular sentimentos e audiência. Quem vê, o que se vê e o imaginado é o apoio do drama, pois ele exige uma reflexão propiciada através do ator ou conjunto de atores interpretando uma história. Então o teatro ele tem essa concepção, de trazer o ator, mostrar o ator as possibilidades de mostrar e interagir com o público. O teatro é uma das artes mais importantes e mais completa do universo da arte. A palavra teatro, para quem não sabe, ela pode significar tanto o prédio, que é a construção, é o monumento, em que se exibem as diferentes formas de arte, como uma delimitada arte. Quando se fala em teatro, a gente pensa numa peça teatral, e também pensa naquele monumento. Isso é importante a gente saber definir a palavra teatro. A arte de representar prosperou em terrenos sagrados na Índia, no Egito, na Grécia, na China e nas igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o homem descobriu para revelar seus sentimentos de amor e ódio. Então, essa é uma forma de o teatro se caracterizar e interpretar as várias maneiras de lidar com essa arte de representação. As primeiras sociedades primitivas acreditavam que a dança imitava ou imitativa influenciava os fatos necessários à sobrevivência através de poderes sobrenaturais. Por isso, por alguns historiadores, assinalam a origem do teatro a partir desse ritual, ou desses rituais. Os principais gêneros dramáticos conhecidos do teatro são a tragédia. Ela é uma representação de um fato trágico que causa catarse a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência. A comédia. A comédia é uma representação de um fato cômico que causa riso. A tragicomédia é a mistura de elementos trágicos e cômicos. E nós temos a farsa, que é uma peça teatral de caráter puramente caricatural, de crítica à sociedade, porém, sem preocupação de questionamento de valores. Então nós temos aí os 4 gêneros do teatro, cada um na sua diversidade e cada um na sua relação com cada um na sua relação com a sua representação de forma de apresentação. Bom, a contribuição do teatro aqui no Brasil, nós temos muita influência da Igreja Católica. Nós temos a influência do padre José de Anchieta, que evidenciou a implantação do teatro
no Brasil com o interesse de catequizar os índios para o catolicismo e impedir os hábitos condenáveis dos colonizadores portugueses, sendo assim uma ideia mais religiosa do que artística. Os elementos físicos do teatro. Fisicamente, o teatro é constituído de vários elementos, entre eles os principais são os seguintes. Teatro. O que é o teatro? É o local construído para a ação dramática representada por atores a um público. Compreende o palco para a representação e as acomodações para o público. E nele atuam a equipe dramática e a equipe técnica que se ocupam de todos os elementos da representação, incluindo seus acessórios e adereços. O palco é uma estrutura sobre a qual são conduzidas as representações teatrais de uma casa de espetáculos. Os palcos assumem as mais variadas formas e localização em função da plateia. E os bastidores do teatro são pares de painéis verticais retangulares de madeira e pano que escondem do espectador as dependências laterais do palco. São também chamados de pernas. O camarim, recinto reservado próximo ao palco, onde os atores se vestem e se maquilam para a cena, ajudando ou ajudados pelos técnicos das áreas respectivas. O cenário, conjunto de recursos visuais utilizados para criar o ambiente e a atmosfera própria na representação do drama. Compreende painéis, móveis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções e etc. A cortina do teatro. Tão tradicional, né? O que é a cortina do teatro? É uma peça geralmente em tecido que resguarda o palco. Abre e fecha nas mudanças de ato e ao fim ou início do espetáculo. E o espaço cênico? É uma área do palco ocupada com a representação. Divide-se primeiramente em direita e esquerda, conforme a visão do público. Proscênio. Um avanço do palco além da boca de cena, que se projeta para a plateia. Seu limite, comumente, em forma de arco, é a ribalta. Público. O público são os frequentadores do teatro e os que apenas ocasionalmente assistem a um espetáculo teatral. É chamado plateia por extensão do nome da parte do auditório, fronteira ao palco, devido a grande parte dos teatros disporem apenas desses assentos. O público também se dispõe nas galerias, frisas e camarotes, quando o teatro dispõe destas estruturas. O hall é uma área externa dos auditórios, onde geralmente se realizam coquetéis, apresentações, exposições, vernissagens, abertura de exposição e muito mais. A iluminação também é muito importante no teatro. Ela é um conjunto de lâmpadas e refletores que iluminam o palco, o auditório, ou que são usados para efeitos especiais no cenário. Figurino. Vestimenta utilizada pelos atores para caracterização de seus personagens de acordo com sua natureza e identifica, geralmente, a época e o local da ação. É o traje de cena. Cenógrafo. Também chamado cenarista, é aquele que cria o projeto cenográfico e monta o espaço cênico de modo realista ou conforme idealizado pelo dramaturgo. E o diretor? O diretor é o coordenador geral de todos os aspectos envolvidos com o espetáculo, a prova, a escolha do elenco, o cenário, figurino, iluminação e etc. É também chamado de diretor geral, quando a equipe compreende outros diretores de áreas específicas, como diretor de ator, diretor de cena, diretor musical e etc. Vários diretores. E o diretor geral é que coordena todas essas membranas. O dramaturgo. O dramaturgo é o literato que escreve a peça teatral, o autor de um texto dramático, que é a literatura destinada ao teatro. E o elenco?
é o conjunto de atores em uma representação teatral, figurante, pessoas que entram no elenco. É o conjunto de atores em uma representação teatral. E o figurante é aquela pessoa que entra em cena para fazer um papel anônimo, para fazer um papel anônimo, como parte de grupos ou da multidão. O figurinista é aquele que cria, orienta e acompanha a leitura dos trajes para um espetáculo teatral. Iluminador é o técnico que faz o projeto de luz para o espetáculo de teatro, com os efeitos adequados ao clima do drama e a valorização do trabalho do ator. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Falamos sobre o teatro, os bastidores, os principais pontos do teatro, as características, as formas, os elementos, os bastidores e os gêneros do teatro. Essas foram as formas da representação de nós mostrarmos aqui no nosso videoaula as formas e os bastidores do teatro. Um abraço, até a próxima.